A gente percebe que São Maximiliano era um homem que estava lá, né? Era um homem que estava lá, com a cabeça no céu, mas com os pés na terra. Ele viveu uma vida inteira antes de ser martirizado, que o tornou santo. Seja muito bem-vindo ao novo episódio do podcast da minha Biblioteca Católica. Mais uma tertúlia aqui ao meu lado, mais uma vez, com grande prazer receber este pai de 4 filhos, jogador de futebol, churrasqueiro nas horas vagas, Edmilson Cruz. E aí, meu querido, tudo certo? Muito obrigado por estar aqui. E, de novo comigo também, um outro grande prazer, pai de 2 filhos agora, Júnior Volcan. Oi, cara, tamo junto, sem dormir, tamo junto. Entendo bem. E é uma grande honra para todos nós termos aqui a minha frente aqui, seminarista, formado em História pela PUC do Rio Grande do Sul e professor do Instituto Hugo de São Vítor, Rodrigo Neimeyer. Grande prazer, rapazes. Elton aqui, Edmilson, Júnior. Vamos lá, então vai ser muito bom. Professor, grande prazer tê-lo aqui. Eu só fiquei com um temor no começo, porque ele começou assim, né? Pai de 4 filhos, pai de 2 filhos. Seminarista. Vai ficar muito claro. O seminarista não tem filho nenhum. Tá aqui, pai de... Seminarista não tem filho nenhum. Seminarista tem irmãos na fé, muitos amigos. Quem sabe filhos espirituais em um dia. Espirituais no futuro. Aqui no Ocidente não tem isso aí. Não tem isso aí, exatamente. Muito bom. Alguns acharam que a gente tinha convidado o Neymar para participar do podcast. Olha só, viu? Mas é Rodrigo Neimeyer. Neimeyer dos Santos. Isso aí eu tenho que prestigiar o nome do papai, né? Que é o Neimeyer. Neimeyer simples, fácil de colocar. É N-A-I Meyer, né? É esse aí. Muito bem, muito legal. E sem parentesco com um arquiteto, hein? E nem com o Neymar, inclusive. E nem com o Neymar. Pá, com o Neymar já me adiantava. Com o Neymar vai já... Pô, compraria cada batina melhor que a outra. Deus o livre, né? Eu pensava... Casulas. Acho que o pessoal tá tendo uma prévia do que vai ser esse podcast. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o nosso mais novo livro aqui da minha Biblioteca Católica, o livro de São Maximiliano Kolbe, Uma Arte da Caridade. Uma biografia que a gente trouxe aí, que existiu há um tempo, e a gente ressuscitou e trouxe ela para o mercado editorial mais uma vez, dentro da nossa belíssima edição, essa capa aqui, que é uma das minhas preferidas, vou falar para vocês. E junto do nosso livro... Todo mês a gente tem uma capa preferida agora. É impressionante, né? Acontece, né? Capas novas aí, né? daí Vai atualizando vai o conceito de preferido, né? A equipe editorial tá... Esse time de muito produto bem. é impressionante. Incrível, Os né? caras são bons. Apesar do Red... Estão pedindo um aumento pros caras aqui, é isso mesmo? Aí Se o Basso estiver vendo esse podcast eu nunca mais volto. E junto com o nosso livro, nós temos também o nosso guia de leitura, dessa vez em homenagem a uma revista real que existiu mesmo. Então, o Cavaleiro da Imaculada, revista que foi criada por São Maximiliano Kolbe. Pegamos aqui, inclusive, essa é uma das capas verdadeiras que já era assim mesmo. esteve numa revista. Então, nosso guia de leitura que está muito legal, vamos falar dele aqui ao longo do podcast. E eu já queria deixar claro, se você não é assinante, já clica no link da descrição, entra para o clube, entra para o maior clube de leitores católicos do Brasil. E se você já é assinante ou se tornar um assinante anual, você ganha acesso à nossa loja virtual. E para quem está vendo esse podcast aqui, vai ter aqui embaixo, em algum lugar, vai aparecer aí um cupom de 10% de desconto na loja para você comprar o que você quiser até o final do mês de março. Então, aproveita, tá? Não termina aí. No meio do podcast a gente vai revelar uma surpresa, uma novidade editorial da MBC aqui para vocês. Muito legal. Fiquem com a gente até o final, hein? Tem surpresa, né? O que será essa surpresa, hein, pessoal? Olha só, é assim que se constrói a expectativa para as pessoas ficarem no vídeo. Exatamente. Muito bem. Então, para começo de conversa, professor, por favor, eu queria... Vamos conversar um pouco sobre o senhor. Opa. Conte-nos um pouco sobre sua vida, um pouco da sua história aí, para a gente ir entrando no tema aos poucos. Então, né? Bom, para quem não... O pessoal já ouviu aqui no começo, né? Eu sou seminarista. Hoje em dia eu sou seminarista na Arquidiocese de Porto Alegre. Né? Estou aí já fazendo o 3º ano de filosofia. Né? Para quem... Hoje em dia não se chama assim mais, né? Hoje em dia a gente fala, na verdade, das etapas, né? Então, essa etapa é a etapa do discipulado, onde devem acontecer os estudos filosóficos, né? Que acontecem aí na PUC-RS, né? Na gloriosa Alma Mater Studiorum aí, de todos nós. E aí, ou pelo menos de todos eu aqui. E aí, então, estamos aí no 3º ano de monografia, muita alegria.
E como é que eu cheguei lá, né? Então, eu sou graduado em História também pela PUC, né? Bacharel licenciado, aproveitei, já ganhei uma bolsa. Vamos lá, tirar as 2 licenças já, né? Uma vez. E, então, eu passei por todo um processo de acompanhamento espiritual. Na verdade, esse acompanhamento espiritual aconteceu, claro, em contato também com as comunidades aqui da Arquidiocese de Porto Alegre, mas com grande auxílio, né, da Prelazia Pessoal do Opus Dei, né? Então, eu fiz direção espiritual durante bastante tempo com o padre Pedro Willemsens. E dentro desse processo chegou uma hora que ele chegou, Rodrigo, completou tua vida aí, graduado, formado, dando aula e né? Alguns namoros no meio do percurso. E aí, então, mas eu acho que você deveria fazer a experiência do seminário. Né? A experiência do seminário, clarificar as coisas e assim por diante. E então, aí fui eu, né, fazer essa experiência, falou muito bem, o seminário da Arquidiocese de Porto Alegre, muito bacana, o pessoal legal, pode ir lá conversar com o pessoal, acho que é o teu caminho, passa por ali. E aí fui eu. E até que passei pelo processo, fiz os encontros vocacionais, assim por diante, fui decidindo etapa por etapa, até que em 26 de fevereiro de 2019, eu ingressei no seminário da Arquidiocese no Propedêutico. E nessa história toda aí, né, que teve graduação, comecei a estudar para me graduar em 2005, né? Teve graduação, teve aulas, dei aula 5 anos no Estado, né, como professor, dei aula, só não dei aula para o 9º ano, né? Depois, para os outros, eu dei aula também, né? Dei aula para o 6º, para o 7º, para o 8º, e depois para o 1º, 2º e 3º ano. Dei aula de filosofia, dei aula de sociologia, dei aula de religião, dei aula de história. Comum, né? O cara é professor de história e dá O cara de humanas dá aula de exatamente. Qualquer O coisa. cara que deu aula de filosofia para o ensino médio, esse cara aprende sociologia total. sempre. Pô, teve ali, né? Ouviram falar de São Tomás de Aquino. Mas o importante da história toda é que eu fui até a parte mais legal dessa história toda. É que eu fui supervisor durante 6 meses das professoras de séries iniciais, né? Que é um negócio muito legal, acontece assim às vezes, né? Que assim, tá no estado, precisamos de uma pessoa aqui para essa função, né? Então vamos colocar o cara que está aqui, não faz nem 3 meses, né? Tá no probatório. E aí tu tem aquelas professoras das séries iniciais, cara, isso aí é veterano de guerra, né? Professora de CAT, cara, professora de séries iniciais, para quem não sabe, é do 1º ao 4º ano agora, do 1º ao 5º ano. Cara, e essas mulheres, né, são heroínas do nosso Brasil varonil. E então tive essa experiênciazinha também. No meio disso, né, tinha começado já um grupo de estudos com grandes amigos ali no Centro Cultural Mirador, né? Então, pessoas que hoje vocês conhecem, o Clístenes já veio aqui, né, mas também tem o Renan, que tem a Concreta, certo? E outras pessoas bacanas começaram lá. O Renan que é um dos editores aqui. Pô, tá aí, um dos editores aqui da MBC também. Tá aí ele. E aí a gente começou a estudar lá no Mirador. 2009 para 2010, nos reunimos para estudar, né, textos de filosofia e tentar estudar latim, né? E assim foi indo. Encontramos com a ajuda de pessoas muito boas, o Henrique Elfes, né, que é lá de São Paulo, né, numerário também, um cara de uma erudição incrível, esteve à frente bastante tempo da Quadrante, né, deu curso aqui. Então, ele estava tentando agitar uma vida cultural, né. Aí, depois de mais ou menos uns 4 anos estudando junto, teve o primeiro congresso, e aquilo ali foi o germe do que hoje é o Instituto Hugo de São Vitor, que vocês conhecem, tudo mais, que alguns conhecem. Quem não conhece o Instituto Hugo de São Vitor, vai lá, Instituto Hugo de São Vitor, vai aparecer umas coisas lá, artes liberais, essas coisas todas assim, Cidade de Chesterton Brasil. Então, é isso aí. E aí, estamos aí até hoje. Então, eu estou envolvido com tudo isso, né? E hoje, né, na condição de seminarista, aí, muito feliz, né? Um grande abraço para todo mundo do seminário. Esquecemos de colocar aí na apresentação. O Neymar é presidente da Sociedade Chesterton. Sou presidente é verdade, da Sociedade. É verdade. Eu sou presidente da Sociedade Chesterton do Brasil. Estamos aí. Tá? O cara é humildaço. Tá, os clássicos vão sair aí, pessoal. Pode ficar tranquilo. Muito bom. Não perde tempo, isso aí. Não, tá certo. Muito bom, isso aí. Mas você queria dizer alguma coisa, Junior? Não, eu só ia falar que quando eu, já entrando nessa parte de testemunho pessoal aí, quando eu comecei a estudar questões de cultura, etc., eu achei os vídeos lá, todo o pessoal do Instituto Hugo de São Vitor. Então, assim, pra mim, tá com o Neymar aí é uma honra, entendeu? Cara. Porque eu ficava vendo os vídeos do cara, tá ligado? O cara lá explicando, contando sobre literatura, não sei o quê. Então, foi uma parte bem importante da minha formação. E toda vez que eu falo, ele fica meio envergonhado. Então, eu gosto de fazer isso daí. Eu fico mesmo. É muito bom deixar o cara meio envergonhado. Eu fico mesmo, cara. Tem que dizer, porque ao mesmo tempo, aí vai parecer, eu não vou estender muito isso, porque senão vai começar uma rasgação de seda, né? Mas eu fico muito feliz que uma pessoa capaz como o Júnior tenha entrado no caminho que entrou, graças a esses esforços da gente, assim, né? Então, eu reputo isso não a qualquer talento muito extraordinário de qualquer um que estuda ou estudou junto com o pessoal do Instituto de São Vitor,
Mas também um pouco aquela coisa assim, pô, os caras estão fazendo aí, por que não eu, né? Então, e eu fico muito feliz que o Júnior tenha também, né, contado com a nossa colaboração, além de outras pessoas muito boas que tenho certeza que passaram, né, pela biografia dele aí. Então, mas que legal. Isso aí, indiretamente, eu acabo sendo influenciado, porque eu passei pela biografia do Júnior, foi assistindo um aulão dele que eu comecei o meu caminho de conversão. Então, enfim, né, pra gente não ficar nessa conversa aqui. Tá, todo mundo gostando disso, cara, pô, todo mundo aqui é tão legal. Tá louco. Vamos começar a entrar um pouco na vida de São Maximiliano Kolbe. Eu queria, professor, te perguntar, né, pedir para o senhor trazer um contexto ali daquele período da vida de São Maximiliano Kolbe. Nasce numa Polônia bastante católica, vive durante a Segunda Guerra Mundial, enfim, sem contar toda a história aqui, conte-nos um pouco daquele contexto ali, daquela época do século XX, por favor. A gente tem que entender, a primeira coisa sobre a Polônia é que a Polônia é um país, né, etnicamente, culturalmente, na sua língua, eslavo, tá? E são eslavos dentro do contexto da Europa, em sentido amplo, né? Que nem falar dos germânicos, né? Mas germânico é o alemão, o germânico é o suíço, o germânico é o austríaco, o germânico pode ser considerado em um grau também o norueguês, o sueco, o dinamarquês. Bom, se tu olhar para toda essa galera, qualquer pessoa que tem um pouco de conhecimento sobre esses países sabe que existem agudas diferenças entre eles, né? Então, entre os povos eslavos da Europa também existem vários deles. Agora, de novo, nós estamos vendo mais eles do nosso lado do mundo aqui por causa do conflito, né, lastimável, assim, que eu acho que, na verdade, a gente fica se perguntando até se tem um lado bom nessa história toda, né, no meio desse conflito na Ucrânia, né? Às vezes a gente fica perguntando se não é a luta do dragão contra a serpente, né? Exatamente. Mas agora a gente está vendo mais o mundo eslavo aparecendo para nós de novo. Ucrânia é mundo eslavo, Rússia é mundo eslavo, né? Romênia é mundo eslavo, né? Ainda que a Romênia também tem essas características latinas muito claras, né? E na língua, inclusive, né? Não somente na cultura. Então, a gente tem vários países. E a Polônia é um país culturalmente eslavo, de língua eslava, porém que tem uma fé cristã latina, né? E isso não é pouca coisa. Então, eu tenho uma ilha de espiritualidade latina, certo? De catolicismo, em meio a um contexto completamente desfavorável, né? Porque eu tenho ao leste ali com a Alemanha ou a Prússia, né? Todo o contexto alemão, fincado, né, numa reforma protestante que teve como consequências políticas um império, um reino prussiano hostil ao catolicismo. Tanto é que nós temos depois a figura do Otto von Bismarck, né, que é o grande articulador dentro desse período aí do Segundo Reich alemão, né? Só para vocês entenderem, a gente vai falar de Terceiro Reich hoje. O que são o Reich? Reich é império, né, o reino em alemão. Então a gente tem o primeiro Reich, que é o Sacro Império Romano Germânico, né, que vai começar lá no século XI e vai terminar no século XIX com as guerras napoleônicas. Nós temos o segundo Reich, que vai ser a unificação sob a condução prussiana, lá em 1870 com a unificação da Alemanha, e o dito terceiro Reich, que vai ser o período do regime nazista na Alemanha. Esse segundo Reich vai ter como articulador o Bismarck, e ele vai ter um negócio aí muito complicado, que é o Kulturkampf, né, a luta cultural, que visa, entre outras coisas, atacar os católicos, né, como dissidentes culturais dessa unidade prussiana. Principalmente no sul, né? Exato. Aliás, o pessoal diz, né, que alguns comentam até que os bávaros, por exemplo, né, o que eles são, né, o mais italiano dos alemães, os mais alemães dos italianos, né? Porque é um outro mundo. Isso é muito bem lembrado pelo professor Edmilson. A Alemanha do Sul é outra coisa, né? Ainda é Alemanha, claro que sim. Eu acho que é uma Alemanha no seu melhor, né? Mas esse problema todo. Então, isso aí e outra coisa, a Polônia existe como Estado, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial. Então, o seu território já foi, né, muitas vezes, né, colocado sob o regime, por exemplo, até da Ordem Teutônica, né, que era uma ordem de cavalaria cristã da Idade Média, né, de origem germânica e que tinha um território ao seu encargo e que parte desse território pegava o que era a Polônia. E, por outro lado, eu tenho o leste, né, que tem toda a sua tradição alheia e contrária, né, à fé católica, né, que também é premente na Polônia, né, por causa da questão da Igreja Ortodoxa, das famílias, né, de cristianismo oriental. E no meio disso você tem essa sociedade que está fincada especialmente pela sua fé e a sua cultura. Então, às vezes, a gente já tem até uma biografia de outro santo bastante famoso, que é São João Paulo II, né? Famoso é pouco, né? Acho que é o grande homem do nosso século, até poderíamos pensar. Que ele fez a resistência, né? A resistência dele foi lá investindo em
encenar peças em polonês, papapá. Isso parece uma coisa meio boba para nós brasileiros, ainda mais a gente gosta tanto assim de teatro e literatura como no Brasil, né? O brasileiro médio é isso, né, cara? É 12 anos, entendeu? Uma merendeira com um sanduíche de ovo, uma bola embaixo do braço e uma peça do Nelson Rodrigues, isso aqui, né? Como não, né? Vou ficar sem, né, a vida como ela é. Não, mas parece uma grande besteira, né? Mas faz todo sentido quando eu tenho, na verdade, né, esse dado, a língua polaca, né, e a fé católica, né? E isso vai fazer, por exemplo, da Polônia, um dos centros culturais mais pujantes da Europa, ainda apesar dessa dificuldade, né, que existe em relação à autonomia e tudo mais. E São Maximiliano nasce dentro desse contexto, né? Então é muito interessante que um dos principais instrumentos, né, da sua, ele sendo santo, naturalmente a gente fala de um catolicismo, né, e da fé católica, mas o outro detalhe é isso, né, esse apostolado através da imprensa, né, que é alguma coisa que para nós parece hoje, comum. Exato. Hoje, mas naquela época não era. E pensando uma coisa, né, ele está revertendo, claro que se fazia isso em algum grau, mas como o contexto do nascimento da imprensa está ali muito próximo do contexto da Reforma Protestante e alavanca ela, é muito costumeiro, né, você usar a imprensa a favor em muitos momentos da desinformação, tá? E isso aqui ninguém está fazendo atribuições propriamente às igrejas protestantes em concreto hoje em dia, mas a gente sabe que tem pessoas dentro dessas correntes de protestantismo que desbragadamente publicaram muitos panfletos, né, com fatos errôneos ou totalmente falsos, né, para denegrir a fé católica, certo? E é interessante que nessa Polônia eu tenho essa publicação, né, para divulgar os grandes tesouros da espiritualidade mariana e católica nessa Polônia que está sempre sendo assediada por forças anticatólicas e antipolacas, né? Esse que é o grande ponto, né? Isso que é o negócio. Existiu, e a Polônia sempre lutou para continuar sendo duas coisas, né? Falar polaco e continuar sendo católica de maneira latina, né? Citou São João Paulo II, mas a gente vê vários santos que são poloneses. Claro, né? Então, é um grande berço de santos, a Polônia. E é um franciscano que decide trabalhar com a imprensa, um dos primeiros aí, se a gente buscar na história, claro que vocês podem dizer melhor do que eu, mas se não é o primeiro, é um dos primeiros ali a criar uma revista ou algum material na imprensa de grande escala, que foi levado para muitos lugares. E eu só queria fazer para fechar assim essa parte, Elton, que me corre agora. O meu temor hoje em dia sobre a Polônia é o seguinte: nós tivemos uma associação ao longo do século XIX e XX na Irlanda com a questão da independência da dependência da vida da nação e do catolicismo. Só que depois, cada vez mais o nacionalismo irlandês foi comendo a fé genuína e no final a fé virou uma casca para um nacionalismo que, uma vez resolvendo o problema, abandonou o catolicismo. Hoje nós temos, inclusive, o escândalo da Polônia, né, ter permitido, né, a Polônia não, a Irlanda ter permitido, né, a questão legalmente o aborto até a 12ª semana, o que é um claro sinal de que aquela cultura já não está mais eivada de um senso moral católico. E a Polônia, ela é objeto de uma reflexão que o Papa São João Paulo II traz no Memória e Identidade sobre a questão da diferença entre patriotismo e nacionalismo, né? Então, assim, se a Polônia continuar alimentando um legítimo patriotismo, né, nos fundamentos eternos, né, do catolicismo, maravilhoso, né? Vai florescer como uma verdadeira nação católica cada vez mais. Agora, se em algum momento eles acabarem caindo na esparrela dos irlandeses, né, de começar a usar a sua fé simplesmente como uma bandeira de nacionalismo e resistência polonesa contra qualquer força que ataque, esse celeiro de santos pode acabar fechando. Boa. Verdadeira aula de história aqui que a gente teve agora em poucos minutos. Vamos lá. Sensacional, muito bom. Não, essa questão da cultura polaca ligada ao catolicismo e essa reflexão do São João Paulo II é importante, muito importante, porque a gente vê hoje, né, a situação de pegar elementos da tradição de um país, de uma nação, e usar aquilo e converter para o mal, né? Então, essa diferenciação entre patriotismo e nacionalismo é uma coisa que até nós brasileiros precisamos entender mais, porque as pessoas às vezes confundem que ser a favor da pátria é ser nacionalista. Não, né? É uma coisa diferente. Exatamente. É que nem aquela coisa que eu penso assim, né? Ser a favor dos meus pais, amar os meus pais é odiar os pais de todo mundo, né? Absurdo, né? O patriotismo é por aí. Eu amo o meu pai e minha mãe, e por isso, quando o meu colega tem um problema com o pai e a mãe dele, eu entendo a dor dele.
Poxa, se acontecesse com meu pai, com a minha mãe, meu Deus, cara, o que tu precisa? Entendeu? Aí, quando eu vejo um país sendo atacado no seu território, né, uma guerra injusta, eu sei do amor que eu tenho pela pátria. Pô, o coitado está sendo atacado na pátria dele. Pô, o que eu posso fazer para ajudar esse camarada? Né, porque deve estar sofrendo muito. Enquanto o nacionalista acha que simplesmente pelo privilégio de ter nascido numa determinada nação meio arbitrária ali, ele deve ser considerado o rei do mundo, né? Exatamente. É um absurdo. Bom, mas aí, né, a gente estava dizendo, São Maximiliano começa uma tal de uma revista aí, e eu queria trazer para a pauta o que é essa revista, O Cavaleiro da Imaculada, de onde vem essa inspiração. A gente sabe, é comum entre todos os santos ter esse amor por Nossa Senhora, mas como surge essa revista e qual é o impacto dela ali naquele local, naquele momento, na Polônia, e depois se espalhando por mais ambientes ali? Eu penso que a publicação, dentro do período, né, que ele está, tem um papel muito... É que nem hoje em dia nós fôssemos começar... O que muitas pessoas têm feito hoje em dia para tentar divulgar um bom conhecimento entre, né, o público mais comum, e esse é o público do São Maximiliano, né? Ele não está querendo fazer uma publicação para homens que já tivessem uma progressão espiritual e assim por diante. Hoje em dia o pessoal tem feito muitas páginas no Instagram, né? Ou ainda um canal no YouTube. Mas hoje a coisa do Instagram, aquela coisa do carrossel e do videozinho rápido, entendeu? Aquilo pode ser muitas vezes o começo do cara. Tem pessoas que a gente acompanha, né? E é muito bacana. Então, bom, para vocês verem como se tornou uma coisa mais midiática e rápida, né? E o problema é que a gente está, naquele momento, né, vivendo, quando o São Maximiliano começa o apostolado dele, vivendo alguns dos eventos mais dramáticos da difusão de uma série de erros que a Igreja condenou de maneira ampla, por exemplo, no modernismo, e da qual tem uma representação grande, né, em grupos, certo, que foram considerados como aqueles que maquinavam contra a Igreja, naquele período, especialmente a maçonaria, né? Então, por quê? Aí aquela coisa assim, não, mas por que diz isso? Não, você olha as pessoas, você olha suas atitudes, vocês olham suas filiações, e vocês veem que as pessoas vão nessa orientação. Mas só que você tem um grande público que não tem conhecimento, as pessoas não foram estudar, né? As pessoas não são franciscano conventual, entendeu? Tu não é da família do doutor seráfico, nem do doutor evangélico, né? Tu não tem na história da tua tradição intelectual nenhum São Boaventura, nem um Santo Antônio de Pádua, tá? Você é um cidadão, você é um afegão médico que está ali trabalhando para ganhar a vida, né? Mas que é um bom católico, quer ser um bom católico. Como é que eu faço chegar em meio a esse mar de informações que muitas vezes colocam o prestígio social e a erudição num grupo avesso e alheio à Igreja Católica, certo? Na mão do homem comum, através de algo consistente. E aí entra uma outra coisa fundamental que acaba nos dando também um pouco as raízes, né, da vida intelectual dentro da espiritualidade católica. Eu preciso, para atrair o homem à verdade, de um elemento fundamental, que é a beleza. E nada fala de maneira mais eloquente da beleza beleza da Virgem Maria ou da beleza em si do que a Imaculada Conceição. Quando nós estamos, né, granjeando a questão da Imaculada Conceição, que vai dizer isso, inclusive, é o Padre Pedro, foi dele que eu ouvi, do Padre Pedro Willemsens, nós estamos tratando da questão da beleza da Virgem Maria. Nada atrai mais do que isso. E tem dois elementos. Primeiro, eu colocar essa devoção na mão das pessoas, né? E não faz tanto tempo assim que foi decretado o dogma da Imaculada Conceição, que, se eu não me engano, foi em 1854, eu acredito. Ou um pouco posterior. Em 1854, não sei se foi a visão depois, de Santa Bernadette. Não, mas foi depois de Lourdes, né? Lourdes foi em 58. Então tá certo. 54 teria sido o dogma e 58 aí a aparição que eu sou a Imaculada Conceição. Eu acho que é isso. 1854, eu pesquisei aqui. Tá aí, ó. Viu? Então aí vocês têm o quê? Menos de 100 anos. Menos de 100 anos o dogma da Imaculada Conceição. E isso é trazido para e coloca essa devoção na mão das pessoas. Isso tem, primeiramente, uma eficácia de cunho natural e psicológico. É uma devoção terna. É Imaculada Conceição. E o homem anseia pela pureza, né? Mas por uma pureza... Só que tem um detalhe na pureza da Virgem Maria. Porque o que acontece com a pureza? Muitas vezes é aquele efeito que tem com São Pedro. Senhor, afasta de mim que sou um pecador. Está um santo aqui, né? O cara pegou e mandou os peixes pularam na minha rede e eles pularam. Só que a ternura materna da Virgem Maria... né, faz a beleza dela uma coisa terna e atraente, sem causar o medo que causaria, né, a beleza em si mesmo, que é Deus. Né? Então, você coloca isso na vida das pessoas, isso tem uma eficácia, né, muito mais próxima para cativar do que qualquer arrazoado politiqueiro, né, ou de algum tipo de iluminação deísta. O grande arquiteto do universo, papapá, né, que serve para quem é jovem, tem dinheiro e tem relações. E quer aproveitar a vida doidado, né? Para o cidadão normal, que tem que trabalhar às 5h30 da manhã, comer
o misto quente com um café com leite na padoca, trabalhar até às 6 da tarde, entendeu? Para levar para frente os 5, 6 filhos que tem em casa, certo? Isso não parece tão atraente, não. Então, o que acontece é que este cara vai olhar essa devoção, mas também tem uma eficácia espiritual. Ele coloca na mão da Virgem Maria, né, na verdade, o coração das pessoas que estão chegando à revista. Aquilo ali é como receber, né, algo de uma formação e até de alguma forma de uma direção espiritual do santo através dessa publicação. Então, eu acredito que tem esse panorama todo na cabeça de São Maximiliano, né, que era um homem que, desde novo, apresenta fenômenos místicos. Aí né? que eu gostaria de chegar. Desde criança, já tem a famosa visão de Nossa Senhora que aparece para ele com as coroas. Isso. Gostaria de trazer isso para o comentário aí. De repente o Júnior pode... Isso, porque eu já falei demais. Vai lá, Júnior. Eu até Trabalha um pouco aí, cara. Passo alguns detalhes. Eu queria passar para o Ed falar que ele trabalhou muito nessa revista, mas que eu estava escutando... Deu uma trabalheira essa revista. O Neymar falando, é que São Maximiliano Kolbe e Nossa Senhora é algo inseparável, né? Uhum. E conforme essa questão do temor, foi bem interessante, me veio um insight aqui, é que toda vez que no Antigo Testamento alguém se aproximava de Deus, causava um terror, né? Uhum. Causava um temor muito grande. Então, aquela nuvem que envolvia Moisés, né? Era apavorante. As pessoas ficavam... As aparições de anjos também causam temor. E etc. Então, quando a igreja chama a Nossa Senhora, né, como essa nova arca da aliança, como essa nuvem, né, como essa porta do céu, ela realmente está querendo dizer que aquilo que os próprios evangelhos falam, né, que agora Deus está conosco, Deus está muito perto de nós, Deus é eterno. E Santo Afonso fala muito isso, né, foi no nosso box passado, que se existisse um modo de Deus se apresentar mais terno do que um bebê, ele teria feito, certo? Sim. Então, é justamente por isso. E é engraçado porque você olha para a figura, e isso é um paradoxo muito claro, a figura, você olha aquela foto do ícone de São Maximiliano Kolbe, você não vê ternura, você vê seriedade, firmeza, mas a gente sabe porque é um santo, é tão terno que ele olha um pai indo para o sacrifício e ele se coloca no lugar. Isso é de uma coisa que é realmente espetacular. E aí, quando a gente começou a trabalhar, né, na edição e no box de São Maximiliano Kolbe, o nosso chefe aqui, né, que é o nosso CEO, que é o Lauro, a gente quer trazer ele para um podcast ainda, ele é muito devoto de São Maximiliano Kolbe, e eu não conhecia muita coisa, assim, né? Era um santo que eu nunca consegui parar para ver, de fato, a vida em detalhes. Sempre ouvi falar, muitas vezes, né? A gente escuta, etc. Mas nunca tinha parado para ler alguma coisa. E o que mais me surpreendeu foi tanto a missão dele no Japão, que tu vai puxar isso aí com certeza uma hora, mas essa questão da revista. Por quê? Porque o guia que a gente tem, quando ele surgiu, a gente chamava, sempre, até hoje, internamente, a gente chama ele de revista, né? Internamente é revista. Então, internamente é a revista, né? O guia de leitura, porque ele é feito de um formato, vocês já devem ter percebido isso, muito interativo, como se fosse uma revista, né? Então, a nossa intenção no guia é justamente aproximar o cara que não conhece o Maximiliano Kolbe. Tá, já ouvi falar nas Duas Coroas, etc., né? Tem toda essa visão dele e tal, mas não sei o que significa. E não tenho tempo para ler o livro inteiro tão rápido, certo? Ou não entendo muito bem, porque as pessoas têm essa dificuldade de leitura, né? Às vezes elas não entendem, apesar do livro ser bem claro, bem gostoso de ler, etc. Bom, então o guia ele vem para o cara ler antes, né? Para ele realmente conseguir olhar e ter esse contato. Então, esse era o comentário inicial que eu queria fazer para não atrapalhar a tua pauta, então eu quis entrar antes de tu começar. Não, tá certo. E eu só queria aproveitar o que você falou, porque você disse, olha, você olha pro São Maximiliano Kolbe ali na foto, o cara tá sério, né? Bem sisudo, assim. Mas ele é muito terno, isso aí a gente vê nos relatos ao longo de toda a vida. Mas é que legal, ele começa o livro, a autora começa o livro com a cena do martírio, de quando ele vai trocar a sua vida pela do pai de família lá. E alguém comenta assim, lá dentro da prisão, ou comenta para ela, na verdade, acontece que para o padre Kolbe, todo mundo é amigo. Então, um exemplo da ternura dele, de como ele sempre tratava as pessoas. Isso é um relato que, ao longo do livro, me chamou muita atenção.
como o santo tratava as pessoas ao seu redor e como a figura dele ali, viva ao lado das pessoas, já causava o próprio impacto, assim, mostrando, aproximando a gente do amor de Deus, inclusive. Mas queria deixar para o Edmilson aí, que falar um pouquinho para a gente do começo da vida dele, quando ele era criança, surge a aparição de Nossa Senhora com as duas coroas, algo que a gente deixou aqui na capa até, é bem legal, enfim, é um momento bem marcante da biografia de São Maximiliano Kolbe que vale a pena a gente trazer aqui. Sim, eu estava procurando aqui, na verdade, o mês, né, e o de fundação da revista. Eu queria saber se ela é anterior a 1917, só não lembro o mês. Mas a Milícia da Imaculada foi em 1917. Então é um ano bem forte, porque é o dia é o ano da aparição de Nossa Senhora de Fátima, que é a aparição do Imaculado Coração de Nossa Senhora, que está ligada à aparição de Lourdes, que é do Imaculado Coração, que está também ligada à aparição de Nossa Senhora em La Salette, que é o Imaculado Coração, que também está ligada à aparição de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, que também é Imaculado Coração. Então, uma coisa muito interessante que a gente pode fazer, um olhar, é que ver nos últimos 200 anos, Nossa Senhora vem aparecendo muito, muito, chamando a humanidade de volta, né? Aquela mãe que chama. E é muito interessante que, ao mesmo tempo que ocorreram revoluções que foram mudando a história, Nossa Senhora, ela sempre antecedeu essas revoluções. E essa ligação de São Maximiliano Kolbe com a Imaculada Coração é isso de levar a verdade, né? De tentar chamar o homem, peraí, volta aqui, não é esse caminho aí. Então, quando ele cria, né, a revista, isso também está embutido no nome, né? Está envolto dessa questão de todas as aparições de Nossa Senhora, de todo esse contexto. Isso é um ponto interessante. Agora só não me recordo agora a data exata que ele... Eu vou achar aqui enquanto você vai falando. Mas São Maximiliano Kolbe, o que chama a atenção, a primeira coisa que me chama a atenção é a família dele. É uma família extremamente católica. Seus pais eram da Ordem Terceira de São Francisco, seu irmão. E então ele sempre... É muito interessante porque isso liga lá com aquilo que Santa Teresinha falou, né? Que os santos, eles são criados dentro de casa, né? Então você vê a importância de uma família devota, de uma família com uma fé que passou isso para o filho, e o filho, ele é uma grande alma, né? Então, desde pequeno, ele sempre foi inclinado para as coisas espirituais. Desde pequeno, isso chamou o coração dele, cativava o coração dele. Se não me engano, ainda criança, ele já queria ser padre, já tinha essa decisão. E lá pelas tantas, Nossa Senhora apresenta para ele duas coroas, uma vermelha e uma branca. Aqui a gente pode fazer até entrar um pouquinho, que tem o tratado das auréolas, né, de Santo Tomás, né, que Santo Tomás fala que no céu nós teremos 3 coroas, né? Nós podemos ter, cada um terá uma, ou enfim, outros terão algumas, mas são 3 coroas que tem no céu. A coroa das virgens, que são aqueles que lutaram contra si mesmo, né, que é a coroa da pureza, né, que o inimigo fundamental era ele. A coroa dos mártires, que são aqueles que lutaram contra o mundo, e a coroa dos doutores, que são aqueles que lutaram diretamente contra as potestades e o demônio, que é o pai da mentira, e os doutores apresentam a verdade. E Nossa Senhora chega com 2 coroas, né? A coroa da pureza e a coroa do martírio, e pergunta para São Maximiliano, né, qual que ele queria, e ele escolhe as 2. E esse fato marcante da história dele, né, que tem até o filme As Duas Coroas, vai conduzir toda a biografia dele, que vai fazer com que ele seja esse grande propagador da Imaculada Conceição. Como muito bem o Rodrigo falou aqui, não tem nada mais que leva a pessoa à pureza do que estudar a Imaculada Conceição. Até isso me lembra a sua irmã,
A irmã Estela, que está lá no Carmelo, uma vez a gente foi conversar, ela só dizia assim, vocês precisam entender o que é o Imaculado Coração de Nossa Senhora. Vocês precisam entender o que é o Imaculado Coração de Nossa Senhora. Porque a gente fala, Imaculada Conceição, né? Mas pedir para Deus essa verdade, essa iluminação, né, da fé, essa verdade de fé para entender isso que é grandioso. É algo gigantesco, a gente não tem como medir isso, né? Depois eu vou falar para ela, mana, eu tentei não falar de ti no podcast, porque eu contei pra ela esses dias, eu falei de ti no podcast. Ela não acredita, gostou. ficou braba, né? É mesmo? Agora não fui eu. Não fui eu. Ela disse assim, eu tô no Carmelo pra me esconder, não é pra ficar falando de mim. Beleza, não falo mais, mas agora, não fui eu. Se alguém tá vendo isso aqui, vai contar pra minha irmã, tá? Não fui eu. Não sabia disso. A próxima vez. Inclusive, pelo que eu encontrei aqui, a primeira publicação é de 1922, 5 anos depois. 5 anos depois. Ah, tá. Que ele funda a milícia da Imaculada. Tá. Perfeito. Então, a gente vê que isso está ligado, né, todo o apostolado, toda a missão de São Maximiliano Kolbe e também o final da vida dele, quando ele se entrega como mártir. Então, ele recebe as 2 coroas. Né? Ele é aquele que lutou para difundir a pureza e mostrar a verdade né, diante de um mundo que estava cada vez mais esquecendo isso. E no seu tempo, na sua vida, ele testemunha, o seu martírio é um testemunho de sangue de todas as verdades que ele defendeu. Então, ele foi até o fim e ele recebeu as 2 coroas. Né? Então, a vida, a infância de São Maximiliano Kolbe, ali a gente já conseguir perceber que já tem os elementos que vão guiar toda a biografia dele posteriormente. Eu queria só... Agora eu vou atravessando pauta. Cara, vai. Professor, aqui a gente traz o convidado... A gente tá só jogando a bola, passando a bola. A gente traz o convidado para se atravessar. Isso aí. Então tá bom, agora deu. Agora vocês deixaram solto. Aquela história, né? Deixa correr no campo. Mas tem uma coisa que é bem importante, até o critério formativo aqui, quem se aproxima do podcast, né? Além das nossas brincadeiras, tem uma outra coisa que eu acho que as pessoas conseguem levar, da minha parte pelo menos, que é, se as pessoas compreenderem isso hoje e acreditarem nisso, sobretudo, eu já vou estar satisfeito, que é a associação entre clareza racional e pureza da castidade. Tá? Ninguém que pretenda a verdadeira vida intelectual, tá, chegará aos píncaros, chegará aos cumes nevados, né, da vida intelectual sem ter verdadeira castidade. Porque poucas coisas embotam mais os sentidos do que a questão de uma vida sexual desordenada. Perfeito. Né? Então, assim, para mim parece alguma coisa bastante clara que, na verdade, ainda que... Não sei no céu, né, se, quem vai ter essa, aquela outra coroa e assim por diante, mas achei muito bacana essa imagem pelo seguinte, porque, de fato, existe uma associação. Eu preciso, sem dúvida nenhuma, da humildade da castidade para ascender, então, né, a compreensão da verdade e, por fim, chegar, né, àquela clareza e aquele calor do amor, porque a clareza, né, dos doutores ilumina a minha razão, né, enquanto a castidade me capacita para o amor. E, uma vez conhecendo o bem, né, verdadeiramente e tendo capacidade de amá-lo com tudo que eu sou, bom, o martírio se torna um caminho possível, né, e, às vezes, até o caminho inexorável de uma biografia. E tem até um detalhe só para complementar, bem interessante, que eu costumava falar quando dei aula para o ensino médio, que eu chegava para os alunos e apresentava toda uma proposta de virtudes morais, incluindo aí a castidade, etc. E sempre fazia questão de mostrar para eles que isso era algo embasado filosoficamente sem a luz da fé. Ou seja, isso é algo que a natureza humana, sem a iluminação divina, certo? Naturalmente conseguiu chegar a essa conclusão. E isso é uma coisa que as pessoas às vezes ficam... tem os dois lados, né? Uma, elas dizem que a igreja reprime, né? Etc. E, de outro lado, elas dizem, então, elas louvam o estoicismo e não sei o quê, e essas coisaradas todas, né? E porque o estoicismo é bacana, né? Porque daí é eu que mato no muque, né? É isso aí. Então, assim... Esse tipo de clareza, para quem quer estudar mais, quer realmente buscar uma vida intelectual, que muitas vezes é modinha, né? É um pouco de pose, mas geralmente começa assim. Começa assim, cara. Muita gente começa nesse desejo, né? E aí vai encontrando alguns professores que vão, né,
lapidando a personalidade da pessoa e, quando vê, ela realmente entra no caminho do estudo. Bom, quando você começa realmente a querer estudar, você vai percebendo, né, que as desordens a nível corporal, a própria gula é isso, né? Alguém já tentou ler um livro de filosofia depois de um churrasco, assim? Exatamente. Absolutamente, né? E gula e luxúria tem toda a relação, né? Então, a gente percebe que isso é algo embasado filosoficamente, naturalmente, que Aristóteles descobriu sem nenhuma iluminação divina, entre aspas, né? Ou seja... As duas luzes emanam, né, do mesmo ser criador, então... Mas é muito interessante trazer esse ponto, porque a gente pensa em São Maximiliano Kolbe e imediatamente pensa em martírio. Mas se esquece dessa outra coroa que ele recebe, que é a coroa da Porque pureza. ele viveu uma vida inteira antes de ser martirizado, que exatamente. o tornou santo, certo? Porque tem muitos homens e mulheres que morreram mártires que a gente não lembra mais, certo? E estão no céu, mas eles não foram canonizados, né? Eles estão lá, estão na história, estão no céu, mas a gente não sabe o nome deles, não sabe a história deles, né? Então, por isso que a igreja pega alguns, seleciona e coloca ali em evidência, porque eles tiveram toda uma vida também que constrói isso daí. E até uma coisa que eu estava comentando com o Elton antes, né? Que o pessoal fica muito envolto assim, é o santo que enfrentou o campo de concentração, nazismo, etc. E é evidente que o nazismo é terrível, tudo isso aí está no nosso guia ali, muito legal, etc. Mas, assim, tirania, totalitarismo, sempre teve. Sempre teve. E a igreja sempre terá. teve santos, sempre produziu santos que enfrentavam isso, venciam isso e traziam uma vida exemplar. Agora, a graça que nós temos, né, e a alegria é que isso está documentado de modo farto. Ou seja, o guia, a gente inclusive deu toda uma atenção às fotos, né? Caramba, você tem fotos disso, registros, você tem a réplica ali dentro, uma foto da primeira revista produzida no Japão. Quer dizer, ter isso é já uma grande dádiva, um grande presente. É bom que isso seja louvado também, né? Ou seja, que isso seja divulgado e que as pessoas consigam entender isso dentro de um contexto de 2000 anos. Pessoal aqui enquanto... E eu gosto da ideia de que, né, quando a gente olha para São Maximiliano Kolbe, a gente vê como nós deveríamos aspirar a nos comportarmos diante de uma guerra, diante de uma situação totalmente adversa. Quando a gente olha para ele, a gente vê uma vida que aspira para algo maior, algo além. O totalitarismo sempre vai aparecer, vez ou outra. Sempre vai ter isso ao longo da história. A gente não está dizendo também que não é um dos piores da história, então talvez o pior. Com certeza. Nada a ver com isso. A gente uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente está dizendo que... Senão os professores de história vão começar a rasgar as vestes aqui. Né? Mas... Eu já vou aqui, ó. Já estou preparado. Pode começar, não, mas pode começar. Mas é interessante olhar para isso. Mas só para fechar o ponto da pureza, meu pai há muito tempo me fala da bem-aventurança, de bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E isso tem tudo a ver com esse ponto. Exatamente. Não posso deixar de pensar nisso enquanto você falar. Pode falar, professor, por favor. Não, porque essa visão de Deus contém o quê, né? Essencialmente, né? Além da visão do amor em si, que é o ato próprio de ser, né? Mas a gente vai dizer que essa história de amor, né? O pessoal fala muito de amor. Amor para lá, amor para cá. Mas é curioso como a gente não pensa na radicalidade desse negócio, né? O que é o amor? O amor é Deus. E quando é que o ser humano está existindo de maneira mais no seu elemento? Quando ele ama. Aí o que é amar? Amar é ter a decisão livre em favor do bem de outrem por ele mesmo. Tá? Não sinto nada por aquele cara. Tu quer o bem dele? Tu sabe o que é o bem? Sei. Tu quer o bem dele? Quero. Por quê? Não, porque ele é ele. Ah, tá. Não é porque ele vai te fazer nada. Não é porque ele vai te dar alguma coisa. Mas, beleza. Então tá. E tu quer fazer alguma coisa em favor disso? Não, eu quero fazer muito. Eu tô amando o cara. Mesmo inclusive, que tenha muitas repugnâncias em relação àquela pessoa. Né? Então, nisso, o homem está sendo de maneira mais própria, né, em relação ao ser. Então, o homem vai contemplar isso e vai se revelar para ele o que sempre foi o ato de ser dele, né? Onde é que ele estava no seu melhor momento. Isso já é maravilhoso. Esse conhecimento de Deus, o conhecimento de si. E vai estar contido essas coisas. Vai estar contido a questão, né, da beleza, né, da verdade, certo? E do bem em si. Né? Então, essa completude de conhecimentos é justamente esses elementos que atraem a pessoa durante toda a vida dela, né, para falar de uma ascensão à santidade. Só que o detalhe é o seguinte, né? São Maximiliano teve alguns momentos bastante extraordinários, mas o que ele fez todos os dias, né?
que eu acho que a gente fala muito da questão do martírio, mas o martírio, e isso aí não é só nós que falamos, né, dentro do catolicismo. Isso é uma coisa que foi percebida por gente, por exemplo, teólogo protestante, o Dietrich Bonhoeffer, que tem os seus limites, às vezes eu vejo que o pessoal não fala muito disso, existem elementos existencialistas muito claros dentro do Bonhoeffer ali, né? Mas que também foi um homem martirizado pelos nazistas, né? Martirizado não, mas foi assassinado, bom, mártir em algum lugar, foi testemunha de uma oposição ao nazismo, né? E ele vai falar que a vida do homem, ela passa por mortes, a grande morte do martírio tem que passar por mortes, né, estacionais, ou seja, eu tenho que morrer por desejo de vanglória, eu tenho que morrer por prazer, eu tenho que morrer para essas coisas todas, né? Até que eu chegue ao momento que, desprendido de tudo, eu possa, de fato, livremente dizer não. Até porque o martírio é uma graça, né? Uma graça, exatamente. É uma coisa, quantos santos tentaram conquistar o martírio? E isso é uma coisa interessante dessa morte interior, antes da morte exterior, porque na igreja primitiva, muitos queriam, eu quero ser mártir, eu quero ser mártir. E se chegavam lá para o Império Romano, né, e se ofereciam. E na hora da tortura, porque a morte, meu querido, vai ser a última coisa. A última coisa. O cara primeiro vai furar teu olho. O cara acha assim, vai não, te tostar na chapa. Exatamente. São Maximiliano Kolbe foi lá, tomou um tiro e morreu. Não foi isso aí, meu amigo. Exatamente. Não. Isso é uma Como coisa é que tá o teu jejum? Foi falar assim pro cara. Vamos falar de quaresma, beleza? Isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas acham, foi fuzilado, ou foi para uma câmara de gás. Não, ele foi para uma cela da fome e morreu de fome. Cara, isso é horrível. Foi para uma cela da fome e não morreu de fome ainda. Ele teve que tomar uma injeção letal, né? Exatamente, ele não morreu. Mas isso antes do quê, né? O quê? 2 semanas, talvez? 2 semanas. 2 semanas. Gente, 2 semanas sem comer nem beber. Gente de Deus. Cara, 2 semanas sem Fica comer. 2 turnos sem comer, pra tu ver como é que... Jejum da quarta-feira de cinzas, como foi? Não, tem relatos de pessoas que foram colocadas nessas situações e que chegam a tal desespero que às vezes podem acabar deglutindo partes do corpo, né? Desespero de fome. E eu queria aproveitar que vocês estão falando disso, porque tem um ponto que para mim é bem relevante dentro da história de São Maximiliano Kolbe, ali no momento em que ele já está na prisão, que é, ele não era um prisioneiro comum. Ele tinha uma força que ela chamava a atenção dos outros prisioneiros, ela chamava a atenção dos próprios soldados, e que apesar de todas aquelas condições, e que a gente pode ver relatadas, por exemplo, nos livros de Viktor Frankl, algumas vezes, ele estava ali e estava ajudando os outros e estava como uma fonte que mostrava uma fortaleza. Então, isso é um fato bem interessante. Então, ele não só é martirizado, levado para uma câmara onde ele deve morrer de fome, fica lá 2 semanas, não morre. Mas toda a sua vida dentro da prisão é uma vida de um sujeito que ele está ali suportando aquilo da melhor maneira que a gente pode enxergar. Mas tu sabe que isso aí é por um motivo que às vezes nos escapa e que é um pouco a raiz dos nossos dramas. Você falou tudo. Ele estava ali. Ele não estava pensando na morte da bezerra. Tá? Evidente, existe uma contemplação do santo, essa contemplação até indicada pelo próprio Viktor Frankl, quando ele faz esse processo de dizer, não, você tem que ter um propósito. Evidente que nós estamos ali diante de um homem que tem um grande propósito. Né? O propósito de ser o quê? Um louvor a Deus. E isso é uma outra coisa. Às vezes, a única coisa que sobra na vida de um homem muito capaz não é qualquer uma das coisas para a qual ele tem capacidade. É simplesmente sofrer e amar. Só que como ele viveu uma vida de estar nas coisas que lhe propunham, né, por amor a Deus, quando ele estava na prisão, né, ele estava completamente ali dentro. Né? E estar completamente nas coisas dá ao homem uma força, né, que uma personalidade dispersa não tem. As pessoas romantizam até isso hoje. Esteja presente, esteja presente. Mas ele estava tão presente ali que, não, como tu disseste, de uma força, um elan vital nele ali que... 2 semanas, gente, sem comer nem... Já que a gente está falando, então, de prisão, né? Eu acho que é um momento bem interessante para a gente contar a novidade que a gente prometeu que ia falar, certo? Os nossos assinantes, eles gostavam muito desse formato que a gente fazia, né, de livros menores. Está escondido aqui atrás. E que não existe mais no nosso box porque não fazia sentido, né, a estrutura do nosso box. A gente remodelou para que ele faça sentido, para que qualquer pessoa consiga ter acesso e entenda o que está acontecendo. Mas, pensando assim, como empresa, né, que realmente quer expandir o seu tamanho
especialmente expandir linhas editoriais, né, a gente teve uma ideia de incluir todo mês, certo, mais um livro para as pessoas poderem adquirir, se elas quiserem, num valor abaixo do valor da nossa mensalidade, certo? Que é basicamente um livro que vai ter sempre alguma relação com o tema do mês e vai ser como que uma coleção própria, com tamanho certo dele mesmo, né, único, próprio para ele mesmo, e que dialogue com o tema do mês. E esse tema da prisão, que é o grande tema de São Maximiliano Kolbe, né, que todo mundo lembra, pensa em São Maximiliano Kolbe, pensa na prisão de Auschwitz, etc, etc. É um tema que, como eu tinha falado lá atrás, os santos sempre foram presos, sempre morreram por causa da fé, por causa da verdade, etc. E existe um grande santo que é lembrado também por causa da prisão, que é São Thomas More, né? Que é um grande santo que muitas vezes as pessoas pedem para nós editar algo dele. Então, a gente, pensando nesse tema desse mês, e todo mês agora vai ter, então, mais um livro para você poder adquirir, ter na sua coleção, e um livro que realmente vale a pena ser lido, né? A gente quis publicar escritos autorais de São Thomas More, né? Cartas que ele escreveu quando ele estava preso, certo? E aí tem todo esse design diferente, enfim, é um modelo diferente, uma nova linha editorial, só tem um detalhe, certo? É apenas para os nossos assinantes. Quem não é nosso assinante... Disponível na loja virtual. Isso aí. Quem não é nosso assinante não consegue comprar. Então, é mais um motivo, né, para o cara poder se tornar assinante, porque, assim, esses livros agora... Tanto esse, que é um livraço, assim, eu vou pedir pro Neymar comentar, porque o cara... Temos aqui um profissional em São Thomas More. Se tem um cara que entende de cultura britânica, de mundo inglês e tudo mais, né? De todo esse grande ângulo, centro, etc. Cara, esse cara realmente é o Rodrigo, né? E, assim, São Thomas More, ele foi um santo que, assim, foi muito inspirador para inúmeras gerações de ingleses, certo? É uma coisa realmente impressionante. E as cartas dele são muito marcantes, né? Quem já viu ou o filme dele, ou conhece um pouco a história, sabe o quanto é emocionante. Então, ali a gente fez uma tradução nossa, né, inédita nossa, de uma série de cartas, então, de São Thomas More, e vai estar disponível na loja, certo? Do dia 10 ao dia 17, certo? São unidades limitadas. Por tempo limitado. Por tempo limitado, então se perder, perdeu, não tem choro. É até as unidades acabarem ou até o tempo acabar. Ou até o tempo acabar. Então, não dá para pensar muito. Vai acabar. Talvez agora já até acabou, né? Não sei, eu nem sei. Talvez agora os caras estão no comentário aqui dizendo abre um novo lote, abre um novo... eu não sei. Você pode estar aqui em 2026 assistindo esse podcast também, de repente. Isso daqui aconteceu em 2022. Cara, isso é tão triste. É verdade. Vai sair agora um super nego. Meu Deus, eu sempre sonhei com isso. Cartas esgotado. De desde 4 anos atrás. Os cara até hoje querem as nossas reedições, tá ligado? Pode acontecer isso. Pode acontecer. Então, se você tem que ver quando se sai, você tá tendo a oportunidade de assistir esse podcast no mês de março, presente. Enquanto o livro está disponível, não desperdice. Alguém do futuro vai ficar ressentido porque você desperdiçou essa oportunidade. O seu eu do futuro vai agradecer o seu eu do presente agora por você ter tomado alguém no multiverso. Exatamente. No multiverso da loucura. Mas o negócio de multiverso é um negócio de muito... Você tinha que fazer outro podcast. Mas enfim, vamos muito voltar aqui pro nosso universo, onde nós estamos publicando São Thomas More, Cartas da Prisão. Neymar, por que é importante publicar São Thomas More? Cara, eu tenho... Às vezes a gente tem uns fenômenos assim, né? São Thomas More, ele é um cara que ele junta elementos bastante... duas coisas. Primeiro, ele consegue transfigurar, ele consegue purificar na própria vida dele o que foi esse humanismo da qual o pessoal fala tanto e que tem coisas boas, mas que também tem várias ciladas, né? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que ele recebeu uma grande influência de um cara que não é tão conhecido e tão reconhecido, tá? Ainda que seja comemorada a memória do martírio dos dois juntos, que é o São João Fischer. Inclusive, há biógrafos que dizem assim, quem esclareceu a questão do Papa, especialmente para o More, foi o Fischer, tá? Só que ele tem uma outra coisa que ele não receberia nem só do Fischer, nem só desse humanismo, que é a maneira, que é a síntese vital dele. Essa síntese vital, o que ele viveu, como ele sentiu, como é que ele atualizou isso na vida dele, é o que eu vou conhecer aqui nas cartas.
tá? Por quê? Porque ele é um cara que ele é ponto fora da risca. Por exemplo, a biografia dele contém com ele ser colocado na casa do arcebispo de Canterbury, né, que era o principal bispo da Inglaterra, para ser formado por um rapaz que depois vai estudar direito, né, e tudo mais. Só que antes de abraçar a vida civil de maneira definitiva, ele passa 4 anos como, né, hóspede na hospedaria da Cartucha. Então ele é um cara que, né, residia na Cartucha de Londres, Cartucha que vai ser dizimada, né, pelo Henrique VIII, né, todos os monges vão ser martirizados, primeiro enforcados, depois estripados, depois decapitados, né, os 40 monges da Cartucha, e ia viver o vucu-vucu da City de Londres, né, que era simplesmente o coração pulsante ali de questões políticas, econômicas e tudo mais. E um local inexoravelmente de, né, corrupção. Se a gente parar para pensar, uma das principais figuras dessa época é o cardeal Wolsey, que era, na época, chanceler, ou seja, o cara que cuidava das questões operativas do governo ali. O governo prático ficava com ele e o rei lá, ó, vai por aqui, vai por ali. E ele vai dizer o seguinte, cardeal, né? Se eu tivesse cuidado das coisas de Deus, como cuidei dos assuntos do rei, não teria ficado desamparado. Né? Ou seja, porque ele cuidou, porque no final ele cai em desgraça. Né? Ou seja, é um ambiente que corrompia cardeais. Tá? É esse o nível da City. E o More está lá, passa 4 anos e discerne a própria vocação. E vê que ele é chamado, né, a estar no meio do mundo, né, se santificando naquele ambiente. E nisso ele vai lá, e aí aquelas pessoas que enchem o coração, eu quero uma família, né, generosa, essa generosidade pode se traduzir em ser uma família numerosa também, né, e aí eu vou ensinar meus filhos em casa, e a minha casa vai ser um local de promoção de tudo que é bom, e nananã. São Thomas More, né, já tinha pensado isso 500 anos antes. Ele vai construir uma casa nas proximidades, próximo de Londres o suficiente para ele trabalhar, né, mas, ao mesmo tempo, afastado daquela loucurada toda ali que havia, né, no centro de Londres. E ali, ele vai dar uma educação clássica para os filhos, para os empregados, filhos dos empregados e para as meninas. Sendo que, no final das contas, sem nenhum laivo de feminismo, não há feminismos nessa época, certo? São Thomas More tem, na sua filha Margaret, não só a sua principal aluna, como discípula também do seu pensamento político e a sua melhor amiga. Tá? Então, quer dizer, precisa de feminismo para reconhecer o valor da mulher e dar para a mulher, né, aquilo que ela deseja legitimamente. Eu acho que São Thomas More é uma evidência que vai em outro sentido. E então, aí nós temos depois o homem de Estado unido às virtudes. Por que acaba acontecendo com ele? Ele é enredado nessa história toda, né, do Henrique VIII. O Henrique VIII está querendo o quê? O absolutismo, da qual a igreja independente no Ocidente sempre foi o entrave, a inimiga dos absolutos. Né? E quando cooperou com eles, acabou pagando o preço disso. Revolução Francesa está aí para não nos deixar esquecer desse negócio. Tá? Então, o Henrique VIII vai tentar cooptar a igreja, e o Thomas More segue a prudência do homem civil. Ele tem as opiniões dele sobre a igreja, ele tem a opinião dele sobre os prelados, mas ele vai lá xingar muito o bispo ou o rei no Twitter? Não vai. Ele vai simplesmente, ó, esse governo não tem mais como eu continuar aqui. Sem falar nada, sem dar suas razões, ele entrega o ministério dele, né, para o rei. Escolhe outra pessoa e se retira. Até que o silêncio dele, ele não fala nada, mas ele não pode assinar o ato que pede, entre outras coisas, que diga que o rei é o chefe da igreja e que um casamento ilegítimo é legítimo, porque ele abandona a verdadeira mulher para casar com a Ana Bolena. Mas ele não fala nada. Ele é preso porque não fala nada. Inclusive, ele lembra os seus juízes disso. Olha, meus caros, sempre na tradição jurídica, sempre se pensou o seguinte: quem cala, consente. Eu não falei nada, então vocês deveriam presumir que eu consinto. E ele vai falar uma coisa muito grande sobre a prudência do mártir, que ilumina o nosso pensamento sobre São Maximiliano Maria Kolbe. Ele disse para a filha dele, depois, quando ela assina, porque alguns eles permitiram que se fizesse uma ressalva no juramento, né, até onde minha consciência o permite, alguma coisa assim. E a Margaret, ela assina o juramento com essas clausulinhas. Essa cláusula não foi permitida para ele. E ela disse assim: Margaret, existe alguma escapatória? E aí ela diz: porque juramento se faz sobre palavras e não sobre intenções. Eu não estou perguntando qual é a intenção do rei, eu estou perguntando o que está no juramento. Porque se houver uma mínima possibilidade de escapar, eu escaparei, porque não acredito que tenha madeira de mártir. E aí ele vai para a prisão com isso, não fala em nenhum momento de que ele é contra o rei, ou contra a posição do rei, nada. Né? É mandado para a Torre de Londres, então, e passa lá mais ou menos 1 ano. Até que ele é levado a um julgamento onde arbitrariamente, né, o condenam.
Tá? Então ele é um sujeito. E nessa casa dele, em Chelsea, que é essa região próxima, ali ele não só educou os filhos, mas também recebia muitos jovens que se aproximavam da orientação dele. Né? E ali a gente tem, inclusive, um biógrafo que diz: por que os primeiros biógrafos do More são jovens? Porque São Thomas More era amigo da juventude, foram os jovens que contaram a história do seu herói. Né? E tem essa jovialidade. E vai ter um martírio incrível, né? Porque aqui nós temos São Maximiliano que morreu cantando hinos a Nossa Senhora. São Thomas More vai para o cadafalso fazendo piada. Piadas que aparecem aqui também. Tá? Então vai ser muito bom que você vai conhecer um homem que perdeu tudo, né? Está na prisão, separado da família. Eles chegaram, gente, a tirar os livros de material de escrita de São Thomas More. Certo? Um homem que tinha sido chanceler do rei. Né? Ele escreve parte dessas cartas com carvão. Tá? Então, para vocês terem ideia do que fizeram com esse homem. E ele vai para o cadafalso fazendo piada. Né? Ele vai dizer assim para o cara que ajuda ele a subir no cadafalso: amigo, ajuda-me a subir, que eu desço pelas minhas próprias forças. Né? Para o carrasco: olha, meu querido, dá esse golpe bem dado, porque o meu pescoço é curto e se tu erra, vão achar que tu é um iniciante no teu ofício. Então é um homem desse quilate, assim, que nos ensina muitas coisas e tudo mais. Né? E morre com uma frase que eu acho maravilhosa, pode ser uma síntese de todo verdadeiro estadista cristão, né? Morro como fiel servidor de Deus, do rei, mais de Deus primeiro. Né? E entendendo que uma coisa depende da outra. Certo? E não teve. São Thomas More morreu pedindo que as pessoas rezassem pelo rei. Né? Então é sensacional. É uma história bacana. Aqui eu vou conhecer as amizades, aqui eu vou conhecer o que ele dizia para os amigos dele, aqui eu vou conhecer o drama dele, das pessoas tentando convencer ele a assinar o juramento, e ele dando os argumentos por que não jurar. Cara, é sensacional. É uma entrada. Essas cartas são uma entrada, né, numa parte deslumbrante do mundo psicológico, né, e interior de um dos maiores santos e considerado talvez um dos maiores homens que a sua nação já produziu. Então, é isso aí. Muito interessante. E o próprio prefácio que a gente fez especial contando a vida para a pessoa ter as cartas dentro do seu contexto, né? Tem esse título assim: Thomas More, o santo do humor. Não, e outro paralelo interessante é ele atraía muitos jovens. São Maximiliano e Maria Kolbe também. Então, não só o paralelo do martírio, mas de como a ação deles no mundo atraiu muitos jovens para perto, muitos jovens para a igreja, muitos jovens para esse trabalho. Isso é muito interessante, tem uma baita oportunidade ainda. Não perca se você está entre os dias 10 e 17. Não perca. Muito bem. E, cara, a gente poderia fazer um episódio só de São Thomas More. Porque impressionante. É impressionante. Mas vamos voltar aqui rapidinho, agora que a gente já fez a apresentação desse livro aqui, nosso jabá ficou muito bom. Ficou bem feito agora, né? Vamos contratar ele para fazer os anúncios ali agora. Mas, pelo amor de Deus, sem sombra de dúvida. Esperar o quê? Queria trazer a gente de volta para São Maximiliano Kolbe e falar de algo muito importante, que é a sua missão no Japão, que por muitos talvez não seja nem conhecida, e é uma parte importante da sua biografia. Então, professor, por favor, queria que o senhor nos desse um panorama aí do que foi a ida de São Maximiliano para o Japão, por que ele foi para lá, e o lugar, onde ele foi, onde ele fundou o mosteiro, ou a escola, não me lembro muito bem, que ele fundou lá, porque isso também é uma curiosidade bem interessante da vida dele. Gente, primeira coisa, eu vou manifestar minha dor, porque o Japão era para ser hoje um país de maioria católica, né? Então, isso para mim, eu fico imaginando toda a ética do japonês, toda essa resiliência histórica do japonês, né, aquecido pela caridade do evangelho. Que potência. Eu acho que a Ásia era hoje toda católica. Sabe o que para mim é? O Japão seria a Irlanda do Oriente. Isso, exato. Maravilhoso, professor. Exatamente. Essa é a minha visão do que exatamente. Seria. Então, para as pessoas entenderem o que acontece com o Japão, né? O Japão ele tem um mundo ético e um mundo, um imaginário muito próprio. O Japão ele é um arquipélago que forma o império mais antigo do mundo, existindo até hoje, né? O trono do crisântemo, né? Que é o símbolo do poder do imperador, existe desde o ano 662 a.C., né? E é uma história de uma monarquia toda permeada por uma mitologia, né? Do imperador como filho do céu. A gente tem, inclusive, esse relato mitológico, que é o Kojiki, né? Que vai relatar como essa linhagem, né, do imperador é divina. E o Japão é sagrado, né? Tanto sagrado é que quando tentaram, inclusive, invadi-lo, né, quando chegou mais perto disso, houve este vento divino chamado kamikaze que impediu,
né, que o Japão fosse invadido. Então a gente tem um verdadeiro cataclisma na cabeça do japonês quando ele, né, vê o seu território sendo invadido, né? Então nós temos essa ideia. E mesmo com isso, ao chegar lá, né, os grandes missionários, né, abrindo esse caminho, esse verdadeiro, né, general entre generais de Cristo ali, né, que é o grande São Francisco Xavier, tá? Nós temos a chegada lá e um grande sucesso da missão, né, no Japão. E nós temos aí três grandes shoguns para entender o que era, né, aquele período. Você tem uma monarquia imperial, né, mas essa monarquia é mais figurativa que qualquer outra coisa. Quem realmente dominava era esse maior entre os daimyos, que são como senhores feudais, e esse era então o shogun, né, o cara que comandava, né, militarmente, sobretudo, né, não deixa de ser não é tão distante daquilo que é o imperador. No fundo, o imperador em Roma, na verdade, era sobretudo um título militar, né, e essa coisa toda. Então nós temos, eu acho que o primeiro é o Nobunaga, que é quem recebe essa missão. Depois nós temos, né, o Hideyoshi, eu acho que é isso. E depois nós temos o terceiro, né, que é realmente aquele shogunato que vai fechar as portas, né, para o cristianismo. Por quê? Porque se teve medo que o cristianismo fosse no Japão ponta de lança para um domínio português que eles já tinham visto em outros lugares. Em partes um pouco por culpa também da abordagem, né, inclusive de um jesuíta que acabou levando, né, acho que foi o próprio Nobunaga, para conhecer um dos maiores navios de guerra de Portugal. O cara ficou apavorado. Então, aquilo ali, apavorado não digo, né, mas ficou apreensivo. Certo? Então, nós temos isso. E tinha uma parte que acreditava que a missão deveria acontecer de maneira, né, com a participação da força militar mais concreta, e outra que não, a questão da liberdade, consciência e assim por diante. E existe, então, um determinado momento que há uma expulsão do cristianismo, uma proibição e expulsão dos padres, né, no Japão. Que isso eu acho que é em 1604, né, quando eu tenho a derrota do Hideyoshi na Batalha de Sekigahara. Eu acho que é isso. E durante 200 anos, eu não vou ter, né, presença da hierarquia católica lá. Só que em diversos lugares do Japão, sobretudo em Nagasaki, certo? Eu tenho a continuidade dessa transmissão nas famílias, através da devoção do Santo Rosário, através da devoção à Nossa Senhora, numa determinada imagem de uma deusa, né, que não é a Amaterasu, é outra, mas que tinha um sincretismo aí de que os católicos veneravam Nossa Senhora e tinham aquela imagem daquela deusa, mas quem estavam venerando era Nossa Senhora. E parece que se transmitiu, isso é um relato que eu ouvi uma vez, né, de um padre que trabalhou durante muitos anos no Japão, né, que eles teriam 3 elementos que era passado como elementos que falariam de que o clero católico voltaria, né, verdadeiros padres. Devoção à Virgem Santíssima, celibato e união ao Papa. Tá? E só depois de quase, né, acaba, então, eu tenho ao fim desse período de fechamento, que vai começar a vir novamente os missionários para o Japão, certo? Então eu tenho essa... E aí é interessante, né, porque a gente junta as duas coisas, porque parece que de maneira mais perfeita que ainda há outras pessoas, mas de maneira muito insigne, parece que São Maximiliano incorpora justamente essas características que estavam no coração das pessoas, né, que ainda preservaram familiarmente o catolicismo no Japão, certo? Da devoção à Virgem, né, e mais devoto, é difícil a gente pensar numa pessoa, certo? A gente vai ter que apelar para Pio de Pietrelcina, né, esses grandes caras, né, celibatário, né, e não só o celibato, mas o celibato vivido numa pureza heróica, né, e depois disso também a união natural com o Santo Padre, porque não há como não amar a Virgem Santíssima e não amar o Santo Padre, né? Então, o negócio, só que aí o dado curioso, né, que é o que eu conheço, é justamente o local onde seria construído o convento, né, e os locais de trabalho ali dentro do Japão. Porque se fosse construído no lugar natural, aonde se pensava, né, o local seria destruído pela bomba atômica. E aí é relatado que São Maximiliano teve a graça de Deus de perceber que haveria uma grande catástrofe ali naquele local, e ele colocou, então, né, a construção num local que não era... O pessoal, para que construir aqui? Do outro lado da montanha. Era muito distante, muito né? distante.
E no final das contas, quando aconteceu o desastre da bomba atômica, só foram quebradas as janelas, se eu não me engano, do local. E o local foi o centro para acolher todos isso os aí, feridos. acolheu muita gente. Isso eu não sabia. Perdão, estou dizendo exato aquela louca. Foi uma ação da providência divina, assim. Que genial. Tanto que o doutor Takashi Nagai, Aham. que cuidou da doença pulmonar, eu acho que era que o São Maximiliano Kolbe tinha, né? Isso aí. São Maximiliano Kolbe tinha uma doença pulmonar e o Padre Pio tinha uma no estômago. Às vezes eu misturo os dois franciscanos doentes e santos também envolvo. Do século XX. Do século XX. Com barba. Careca. E o Dr. Takashi Nagai, ele não é canonizado ainda, mas a vida dele mostra que foi um homem muito santo. Ele perdeu sua esposa durante o ataque da bomba, mas ele foi ajudar os feridos lá no mosteiro construído por São Maximiliano Kolbe, ajudar todo mundo lá. Ver essa providência divina, né, nessa decisão, e como havia uma sintonia dele também com o Espírito Santo. Ele estava atento à vontade de Deus, né? Então, um detalhe bem interessante. Isso é um aspecto que não pode passar batido da biografia dele, que é essa viagem ao Japão. E no meio do caminho, ele passa em vários lugares ainda, né? Indo para o Japão, se eu não me engano, faz um caminho interessante na ida até o Japão, né? Eu não sei se alguém sabia. Eu não lembro agora qual é o percurso que ele fez. Porque acho que ele vai na Índia, né? Pode ser, exato. Porque eu não me lembro de ele ter permanência constante aí, né? Não tem um início de uma missão ou de uma obra grande nesses lugares, mas é muito provável que ele tenha passado de fato. Mas o Japão foi onde ele se fidelizou, né? Ele fixou ali, ficou ali. E é muito interessante que ele vai dar força para esse catolicismo que quase foi devastado. Né? Teve uma perseguição muito forte durante esses 200 anos que o catolicismo existiu por parte dos imperadores, né? Tanto é que tem o martírio de São Paulo, né? É São Paulo? São Paulo Mick, né? São Paulo Mick e seus companheiros mártires. E seus companheiros. Inclusive crianças foram mortas, crianças católicas, durante esse martírio. E o catolicismo mesmo assim persistiu. E é muito interessante que aqui no nosso guia a gente vai ter um QR Code aqui, onde você vai ser levado para um vídeo onde foi feita uma entrevista com a Cássia Kawamura, que mora no Japão e visitou lá o lugar. Legal. Inclusive, São Maximiliano Kolbe era muito devoto de Nossa Senhora de Lourdes, e quando ele foi a Lourdes, ele foi à França, depois ele voltou para o Japão, e ele construiu uma gruta, como a gruta de Lourdes lá no Japão. Olha só. E muitas pessoas receberam a cura, inclusive o Dr. Takashi Nagai, que tinha uma doença que é difícil conceituar, como naquele tempo eles chamaram de doença do peixe-lagarto, né? Mas é difícil trazer o que seria hoje, né? Sim. E ele foi curado, e a Cássia Kawamura também recebeu uma cura lá ao tocar nas águas. E ela conta o testemunho dela de ter ido a Nagasaki, que até hoje é um lugar muito católico. Né? Olha só. Muito católico. E ela chama a atenção que mesmo tendo tanto horror ocorrido lá, quando você entra em Nagasaki, na cidade, ela te passa uma paz e um sinal que aponta para o alto. É bem interessante. Então, o pessoal aqui vai escutar também, tem esse guia está muito legal. O guia inteiro esse guia tá muito tem legal. uma temática oriental japonesa. Né? A gente usou ainda os selos, tudo para... Então, que legal. Você vai dentro ver você vai muita encontrar coisa bastante assim, coisa, dentro dele, né? Flores ali, tudo. Gente, essa coisa do selo, até às vezes o pessoal diz, selo é uma coisa decorativa. Não, no selo no Japão, Bicho, pessoal, Edmilson. é a assinatura da pessoa. Edmilson mostrou uma coisa na tela aí que o que vem por aí. Sim. Tá segurando ali Esse aqui não dá para mostrar, aqui. Essa parte aqui tem arriscada. Muito bem. Mas a gente está chegando ao fim aqui. Eu queria entrar para as nossas considerações finais, aí, já passando do tempo, sobre tanto o nosso box aí, São Maximiliano Kolbe, e as cartas da prisão aí. Todo esse conjunto de publicações que a gente tem nesse mês. Foi a primeira vez, inclusive, né, um conjunto de publicações acontecendo assim.
bem legal. Não sei, vamos começar pelo Edmilson aqui, vamos terminar pelo professor. Com Tá certeza. certo. Boa. Bom, eu acho que é muito interessante que São Maximiliano Kolbe, ele mostra, estava refletindo sobre isso hoje, ele mostra qual é a nossa postura qual é a postura que nós devemos ter diante de atrocidades, diante de guerras, diante do terror. Ele mostra que é a santidade. E a santidade, ela cativa e ela atinge as outras pessoas. A gente pode achar que isso é pequeno, que é pouco, mas veja, São Maximiliano Kolbe, a vida dele foi tão importante que com 4 jovens aqui estivessem falando sobre ele depois de tantos anos. E tão longe, né? E tão longe. Então, diante do mundo hoje, né, São Maximiliano Kolbe é esse testemunho de santidade. E é um modelo de vida. Ele tem muita coisa a nos ensinar e eu acho que ler a biografia dele, não tem como você ler a biografia dele e não ser cativado. É verdade. Você fica impressionado com a devoção dele à Nossa Senhora, isso é marcante, mas também o empenho dele em salvar as almas, né? Em ir num lugar inóspito, não conhecia o Japão, e aprender a própria língua, né? Língua. Então, é um santo fantástico, né? E a gente fala tanto dos episódios marcantes, mas é no dia a dia, você vê nos relatos aqui no livro, é no dia a dia mesmo, com as pessoas que ele cativava e trazia e convertia. Então, não só nesses pontos mais marcantes, mas na própria vivência comum ali do cotidiano, cada contato com ele modificava alguma coisa nas pessoas e trazia elas para perto. E é essa vivência diária que prepara o cara para a hora que realmente é a hora final, né? Conseguir corresponder conforme a vontade de Deus, porque aquele negócio de deixar para amanhã e amanhã chega, né? E esse é o problema. Amanhã chega, exatamente. Então, essa é a questão. Eu acho que é verdade. Como consideração, assim, eu estava pensando sobre a questão da prisão, né? Porque na nossa capa aqui a gente fez aqui temos simplificado, mas ali também, né, nessa capa realmente sensacional. Tem inclusive o número que ele tinha como prisioneiro, né? Isso. 16.670. Enfim, logo sai aqui no canal o vídeo da simbologia da capa também, todo mês tem. Tem essa questão das grades da prisão, né? E o cristianismo sempre teve que lidar com a questão prisão, né? Nosso Senhor foi preso, certo? Ficou uma noite preso. O primeiro Papa foi preso mais de uma vez, certo? E assim, inúmeras vezes os santos... E quando os santos não são presos, eles fazem questão de ir para uma prisão. Eles mesmos se aprisionam. Eles justamente se aprisionam. Que é os carmelitas. E isso também é um paradoxo, porque o cristianismo é a religião que liberta o homem da prisão do pecado, né? Da prisão do demônio. Então, essa inversão que é feita é justamente uma situação limite, né? Ou seja, quando você chega num extremo, num limite de uma situação que humanamente assim é totalmente irrazoável, ou seja, é uma coisa absurda o que aconteceu com São Maximiliano Kolbe ou com tantos outros santos, mas no caso dele é uma situação de limite total, certo? E ainda assim ele tem aquela paz, aquela serenidade e aquele amor, né, que consegue no meio disso sobreviver, né? Ou seja, ressurgir, que consegue fazer algo sobrenatural, que é aquilo que a gente via lá de São Paulo, preso, né, todo cheio de machucados, de flagelos, etc. E estava lá louvando a Deus, né, agradecendo a Deus justamente porque existe algo nele, com ele, que é muito mais forte e que nenhuma prisão dele, né? Então, é algo que não importa o que você faça com ele, ele vai continuar feliz, vai continuar amando, não vai voltar atrás, né? Vai continuar decidido. É como que uma força. É aquilo que São Paulo fala. O Evangelho é uma força para aquele que... Realmente, essa marca na vida dos santos acontece em várias situações limites, né? Então, toda vez que eu tenho alguma dor, uma dificuldade, eu sempre penso assim... Eu sou um fraco, porque os caras estavam lá na linha de frente, umas dificuldades gigantescas, né?
e conseguiram corresponder. E a gente falava disso hoje mesmo, né? Exatamente. Toda vez que eu reclamo da minha água do chuveiro que sai fria... E no fundo, nós somos uns chorões, né? Essa é a real, né? Na verdade, e se nos colocassem numa prisão injusta, totalmente injusta, como foi o caso... Totalmente injusta. Nós estaríamos, talvez, chorando, ao invés, de repente, fazer esse movimento. É importante lembrar que ele faz questão de ficar no mosteiro com as pessoas até o final, até que venham os guardas para prender ele, porque eles sabiam que eles viriam. Claro. E muita gente começa a ir embora. Ele fala, não, eu vou ficar aqui, eu vou ajudar as pessoas aqui até que eles venham. Sim. Quer dizer, ele sabe que vão vir, ele não foge. Ele fica lá até o final. Isso é um ensinamento assim, muito, muito frutuoso para nós meditarmos. Assim, né? É uma coisa realmente muito importante a gente ficar meditando quais são as prisões que a gente precisa enfrentar, né? Ou seja, será que na hora do amanhã a gente vai estar pronto para essa prisão, né? Para esse enfrentamento que a gente vai ter e vai levar com um bom humor, porque também não é uma coisa que os caras iam, né, reclamando. Não, o cara corta a direita aqui, entendeu? Pelo amor de Deus. Então, acho que isso é uma boa reflexão assim, para a gente pensar e parar de chorar. Né? É isso aí. Professor. Bom, então, eu só gostaria de fazer um complemento ali daquela história vocacional toda que eu contei, né? Porque tem uma coisa que a gente ouve nesse processo, né, que não existe seminarista sem comunidade, tá? Isso é bem importante se alguém está pensando, né, em entrar para o seminário. A primeira coisa que você tem que começar aí é se inserir de maneira boa na sua paróquia, na sua comunidade paroquial. Porque assim, cara, se você quer ser padre, você vai ser padre diocesano e esse aí é a tua realidade todo dia, né? E aí, fundamental, né, a minha comunidade, tem que falar da minha comunidade de origem aqui, Paróquia Senhor Bom Jesus. Então, um abraço para o pessoal da Paróquia Senhor Bom Jesus lá de Porto Alegre e para o querido padre Cauê Antonioli Pires, né, eu já participava da vida da comunidade através da minha participação na Sociedade dos Guelfos, né, que é um grupo que tem lá de cristãos leigos que participam da comunidade, ele também depois na Montserrat também, o pessoal ajudando, e depois também na Santa Cecília, né, é mais categorizado. Isso começou em 2015, então como eu fui entrar para o seminário em 2018, 19, a minha comunidade ali que eu estava inserida era ali, né? Então essa acolhida foi fundamental, né? Se o Rodrigo está hoje no seminário e tudo mais, é por causa da acolhida da comunidade do Senhor Bom Jesus, né? E do Padre Cauê. E sobre São Maximiliano, né? Tem uma coisa que isso aqui é um negócio que eu vou surfar na onda, né, do Júnior, que é dizer o quê? Esse deixar, nada é mais vicioso do que esse deixar para amanhã, que um dia o amanhã chega de fato. Mas como é que a gente concretiza esse negócio, né? Então, eu penso que a primeira coisa é como é que eu vivo? Porque a gente tem tanta coisa que nos distrai, muita coisa nos distrai. E a gente percebe que São Maximiliano era um homem que estava lá, né? Era um homem que estava lá, com a cabeça no céu, mas com os pés na terra, né? E atento às pessoas. E atento àquela situação. Aquele pai de família que vai ser condenado, não, lá nas altas alturas, pensando, né, na trindade inefável, e um homem ali sendo morto, né, uma família perdendo o seu pai ali e seu esposo. Então é aquilo, não tem nada a ver com alienação, tem a ver realmente com focar. Agora, como é que eu faço isso? E a gente falou agora a água que não fica quente e tudo mais. Cada pequena coisinha pode, de fato, ser uma forma de dialogar com Deus, né? Aí a gente tem muitas maneiras de fazer um negócio desses. Se eu disser, vou oferecer... Às vezes a gente fala em oferecer as coisas para Deus, mas pode ficar meio abstrato, né? Então, às vezes eu sei que a gente vai fazer... Isso vai se tornando um hábito conforme eu mais vou fazendo. Mas se naquelas coisas que mais custam, você pergunta, né? Senhor, como queres que eu faça? A louça, a vassoura que tem que passar na casa que pode ser ingrata, estender roupa, aquela coisa meio... né? Senhor, como queres que eu faça? Só isso já dá um tom sobrenatural ao que eu estou fazendo, né? Só essa pequena consideração. Senhor, como queres que eu faça? Para cada pequena coisa, principalmente para aquilo que mais me custa, já vai dando outro tom. E se tu faz aquilo por amor, o que te custa, o que te contraria, tu está vivendo uma pequena morte. E vivendo uma pequena morte de maneira gozosa. Isso vai criando uma força, assim como movimentos repetitivos. Se eu fizer uma flexão só, não vai ser nada. Agora, se eu fielmente fizer isso durante vários anos,
Pô, aí eu vou me tornar homem de musculatura rija. E o Senhor é misericordioso. Ele não vai colocar na nossa vida uma provação que Ele sabe que nós não tivemos o tempo ainda de ganhar forças de dar conta. Porque Deus deseja que todos se salvem. Então, como é que Ele vai lá nos sabotar, colocando diante de nós uma provação que vai significar a nossa danação eterna? Né? Então, essa é uma coisa para lembrar. Deus vai conosco no caminho. Né? Então, São Maximiliano, sim, morreu, sofreu martírio, mas em cada mártir é o próprio Cristo que assume novamente, né, as nossas dores, né? E por isso que o santo tem essa força, né? Então, é isso, né? Vale a pena. Então, olha, a Vassaladora Maria de Nós não vai passar porque aconteceu São Maximiliano Maria Kolbe, certo? Mas eu posso lavar uma roupa por amor a Deus. Tá? A história que o Baso falou no outro podcast, né? A mulher que antes cortava batatas, agora ela corta batatas para Deus. Então, exatamente. É uma mudança na Pode causa ser final. alguém agora cortando batatas e estendendo roupa, escutando o podcast. Olha só, deixa o comentário aí, para um pouquinho, comenta aí. Não, manda os caras rezarem, pedir pros caras comentar. Não, mas é muito bom, muito bom. Acho que para de cortar batata aí e compra os livros aí. Não, sacanagem. Muito bem. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês, Edmilson. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco. Tamo aí. Júnior, Tamo aí. um grande prazer. E professor, poxa, volte mais vezes. Temos muitos assuntos para falar com o senhor. Ah, coisa boa. Será um grande prazer. Obrigado por ter vindo até aqui. Eu é que agradeço, Guris. Foi um prazer enorme. Um prazer enorme mesmo. E para você que está aí, aproveite tudo que a gente conversou, mas também garanta, claro, o seu box aí desse mês de março. Não deixe para depois, porque vai acabar o mês. E quando acabar o mês, acaba o box. Exato. Certo? É isso A gente se vê no próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.